nome é Cleidailton Oliveira e eu vou estar compartilhando com vocês agora de um relato de algo que aconteceu comigo e uma situação também da qual eu fui testemunha ocular. Não é coisa que me contaram, não é história da carochinha, tá? Eu vivi essa situação e eu vi essa situação. Quando eu tinha em torno de 5 para 6 anos, eu havia mudado para uma cidade chamada Timóteo, né? Até então eu morava em Coronel Fabriciano e morava numa zona rural, mas não muito afastado da cidade. Mas o dono do terreno, né, que na verdade era minha tia, ela pediu o local onde a gente morava e o pai, ele se viu obrigado a mudar de cidade, né? E são duas cidades vizinhas, uma bem coladinha uma na outra. E aqui são 3 cidades, são bem coladas. Coronel Fabriciano, né? Aí vem Timóteo e depois vem Ipatinga. São 3 cidades muito próximas aqui. E o meu pai, ele conhecia muita gente lá porque a maioria dos amigos dele eram de Timóteo, por trabalhar numa firma que na época se chamava Acesita, né? Companhia de Aços Especiais Itabira. E hoje essa firma ela tem outro nome. E dessas amizades que o meu pai fez, ele fez amizade com um amigo que chamava Miguel. E esse Miguel, ele tinha uma casa bem grande no lote dele e no fundo ele tinha mais 2 casas, 2 barracões que ele alugava. E quando a gente morou, né, a gente morou nesses barracões, aí a gente se mudou para eles. A gente tinha um vizinho da direita que se chamava Margarida. E o marido dessa mulher se chamava Januário, né? Até aí tudo normal, o pessoal de Timóteo sempre foi acolhedor. As amizades elas eram assim muito coesas, né, muito unidas. E a gente acabava fazendo um laço fraternal muito forte com esse pessoal. E esse moço chamado Miguel, que tinha essa casa com esses 2 barracões no fundo, mesmo depois passado mais de 35 anos ou bem mais um pouco isso, a gente ainda mantém amizade com ele. E nesse local que a gente morou, aconteceu um caso que eu venho relatar para vocês aqui agora, né? Primeiro eu me situei no espaço, no tempo, né? Quando foi que aconteceu, e agora eu vou relatar a minha história, né? Como eu já disse, foi coisa que eu vivi, né? Eu fui testemunha ocular, não foi conto de avô, nem de vó, nem de ninguém que eu ouvi falar, não. Eu vi com meus próprios olhos a situação que eu vou relatar para vocês aqui agora. A gente morava, né, nesse lugar e minha mãe também acabou fazendo amizade com a esposa do Miguel, né? E a esposa do Miguel se chama Eva. E nós moramos nesse barracão por um bom tempo. E no período que a gente morava lá, tinha dia que aconteciam uns fatos estranhos que até então eu não entendia. Porque a luz do nada acabava, né? E esses 2 barracões eles eram situados abaixo do nível da rua de cima. E a gente morava numa rua de baixo, né? Era uma rua que ia fazer uma curva lá em cima assim e voltava no nível superior à nossa casa, nos fundos do lote, né? E uma coisa que me chamava atenção é o seguinte, que sempre que a luz acabava nesses barracões, eu procurava olhar para a rua de cima e eu via luzes de poste acesa. Quando eu olhava para a outra rua de cá, que era a rua mais baixa, né, onde a gente morava, eu também via luzes do poste acesa e eu ficava me questionando. Ô gente, por que tá tudo aceso e a luz aqui acabou? Só que nesse momento que a luz acabava, a minha mãe geralmente, ela, né, naturalmente, ela pegava a gente pelo braço e ou saía com a gente pra rua, ou ela ia pra casa da dona Eva, né, que no caso é a esposa do seu Miguel. E eu não entendia o porquê. Eu perguntava, mãe, mas e a luz? A luz não vai voltar? Não é padrão, alguma coisa assim? Eu vi os adultos comentando, né? E a minha mãe, sem maiores explicações, ela levava a gente pra casa da tal da dona Eva, né? Uma amiga muito querida nossa até hoje, né? Serva do Senhor também, assim como eu. Depois eu vou contar a história pra vocês. E envolve, né, uma conversão ao evangelho nessa história. Vocês vão ver no final. E eu não entendia por que da minha mãe saiu com a gente de casa, porque e eu percebia, né, os adultos naquela época não tinham o hábito de ficar conversando qualquer coisa na frente de criança, né? Eles não tinham o hábito de ficar
né, não revelava alguns segredos, alguns tipos de conversas, se pedia pra gente dar licença ou não se falava perto da gente. Eles ficavam falando lá entre dentes, né, cochichando de segredinho, e a gente não ficava sabendo de muita coisa que acontecia. E eu percebia que os adultos eles tinham essa coisa de ficar conversando entre si, né, meio de segredo, meio olhando se a gente estava prestando atenção. E eu não entendi o que estava acontecendo, mas como criança eu, né, agia naturalmente e não esquentava muita cabeça com aquilo não. Só que depois eu vim a saber, né, e todo esse acontecimento que eu vou contar para vocês agora envolve uma decisão do meu pai, que estava acontecendo na casa dessa mulher chamada Margarida, que era a nossa vizinha, né, e do seu esposo Januário, um caso de possessão demoníaca. E tudo aconteceu porque é o seguinte: o meu pai, ele tem as crenças dele, né? Ele praticamente não frequenta igreja nenhuma, não entende muito de Bíblia, né? E ele tem as crenças dentro da cabeça dele lá que a pessoa, quando ela morre, o corpo fica, né, desencarnado, né? Ele não é exatamente um espírita não, mas ele tem na cabeça dele esse conceito de que o espírito da pessoa que morre fica vagando para lá e para cá, e que esse espírito ele tem o poder de incorporar em outros corpos. E o meu pai, quando ele fica sabendo dessa situação dessa mulher de possessão, né, teve um dia que parece que ele ficou até vigiando. E essa mulher, quando ela se tornava possessa desse tal espírito, os vizinhos todos vinham acudir, que eles já sabiam por quê. Aconteciam uns fatos estranhos no quintal. Você via passos em cima do telhado, que os barracões eles eram de telha. Você via pedras de tamanho considerável, assim, pelo barulho que se fazia no telhado, caindo em cima do telhado, mas não quebrava o telhado. Escutava esse barulho de passos, tropel de cavalo. As telhas tremiam quando se tivesse muita gente andando dentro da casa, e a gente escutava barulho e saía lá fora para ver o que estava acontecendo. Não tinha nada, né? A gente subia na rua de cima para ver se alguém tinha jogado alguma pedra. Não tinha nem uma brita pequena em cima do telhado, mas o barulho e a impressão que se dava era que se jogava uma pedra muito grande, né, que até teria que se carregar com as duas mãos para jogar em cima do telhado. Mas o telhado ele não quebrava. E nesse momento a luz sempre acabava. Se podia ir no disjuntor do padrão, levantar e relevantar e tentar achar o que estava dando problema para a luz voltar, mas a energia elétrica simplesmente não chegava no barracão. Tentava-se de toda forma ligar os interruptores das lâmpadas para ver se tinha luz, mas não respondiam porque não tinha energia elétrica no lugar. E esse fenômeno que acontecia lá, ele impedia o local de ter energia elétrica, né? E essa mulher, essa tal Margarida, quando acontecia o fenômeno da possessão, né, ela do nada desaparecia dentro da casa. A luz acabava e ela desaparecia. Parece que evaporava na frente das pessoas que ficavam vigiando ela lá. Mas ninguém sabia onde que ela estava. E quando se encontrava ela estava dentro do guarda-roupa com as duas mãos tentando se sufocar, ou tentando enfiar a mão para dentro da garganta abaixo, ou com a língua enrolada, ou sendo sufocada de alguma forma por aquela coisa que tomava posse dela, né? E as pessoas custavam achar, depois faziam suas rezas lá, né? Faziam suas rezas, e com o passar do tempo aquele fenômeno deixava de se manifestar, né? Aquela possessão, e tudo voltava ao normal. Só aí então é que a luz elétrica ela retornava, tá? Só nesse período é que a luz elétrica ela retornava para casa. E numa dessas possessões, né, depois que o meu pai ficou sabendo, aí ele veio, né, formulando seus conceitos. Não, isso é alguém que tá tentando se comunicar e tal, aquela coisa, uma doutrina meio espírita, mas ele também não era fundamentado nisso, né?
Talvez ele falava baseado na experiência ou coisa que ele conhecia. E até que um determinado dia, quando a tal possessão aconteceu, né, ele foi lá para ver o que estava acontecendo. E o ser que estava se apossando do corpo daquela mulher ali, ele falou com a voz da minha avó falecida, que era mãe do meu pai. Aí, tipo assim, né, pra formalizar mais ainda o conceito do meu pai, o pensamento dele de que o espírito humano, né, desencarnado, podia tomar posse do corpo de outra pessoa, o tal ser espiritual lá, né, o tal demônio, se possou do corpo da mulher e falou com a voz da minha falecida avó. Aí meu pai, ele ficou lá, né, dando ideia, conversando, e naquela possessão ali, aquele ser foi revelando pra ele um monte de detalhes da vida dele. E tipo confirmando pra ele que realmente era a mãe dele que estava no corpo daquela mulher. E nesse dia, a partir desse dia, o meu pai, ele passou então a ter um tipo de curiosidade. E toda vez que se manifestava aquele fenômeno de possessão, ele ia até lá para conversar, né, com aquele suposto ser que estava dentro do corpo daquela mulher. E a minha mãe, né, muito católica na época, ela não concordava, né. Eu não me lembro muito bem do fato não, mas pelas convicções e pelo que eu conheço da minha mãe e o conhecimento que ela tinha na época, ela não concordava com meu pai ficar ali naquele papo, né, com aquele fenômeno que estava acontecendo. E eu sei que teve um dia que aconteceu o tal fenômeno lá, e o meu pai, ele simplesmente pegou eu e meu irmão, levou lá onde que a mulher estava conversando com ele, né? Na verdade não era a mulher, o ser que estava dentro do corpo dela, né? Naquela possessão ali. E falou com a gente simplesmente assim: olha, meu filho, sua avó que tá aí, toma bênção pra sua avó. E eu, apesar de ser muito novo e a minha avó ter morrido quando eu tinha 2 ou 3 anos de idade, não me lembro, eu reconheci que aquele ser falava com a voz dela. Aí tomei bênção ali naquele relacionamento ali que surgiu ali. Tomei bênção, o ser que estava dentro da mulher possessa lá, supostamente, né, me abençoou. E meu pai falando: conversa com a sua avó, e a gente meio com medo daquele negócio, meio não entendendo o que estava acontecendo. Mas hoje eu tenho conhecimento de que aquele ser que estava dentro daquela mulher não era a minha avó, né? Hoje eu sou evangélico, sou convertido, e eu sei que aquilo se tratava de uma possessão demoníaca. Tanto é que essa mulher, ela enfrentou esse tipo de coisa, e essa situação ela só foi acabar, né? Ela só foi terminar quando eles entraram em contato com alguns pastores para ir na casa dessa mulher e expulsar esse demônio que estava lá no nome de Jesus Cristo, né? Nome sobre todo nome, a qual demônio nenhum resiste. E uma vez dada a ordem de expulsão, ele tem que sair, ele tem que obedecer, porque o nome de Jesus é poderoso. E voltando aqui a situação lá, né? Vários dias o pai com aquela historinha, né, de que vem cá tomar benção a sua avó, vem conversar com a sua avó e tal, naquele relacionamento ali rápido, né, naquela conversa rápida ali, ele acreditando que aquele ser que se passava pela minha avó realmente era minha avó, mas eu sei que não era. Eu sei que aquele era um caso de possessão. E aconteceu em um dia que essa situação, isso não foram vários dias, não lembro, porque isso foi uma coisa bem rápida, de 1 ou 2 dias, ou talvez um, também não me lembro com exatidão não. Que num desses determinados dias que o meu pai, ele obrigou a gente praticamente a conversar com aquele ser que estava ali se apossando do corpo daquela mulher, o meu pai falou: toma benção a sua avó e tal, conversa com a sua avó aqui. Mas eu lembro que nesse dia eu senti um medo, um pavor começou a tomar conta de mim, uma coisa meio estranha. E eu lembro que eles ficaram naquela conversa ali, conversa vai, conversa vem, vigiando, né, o suposto ser que era minha avó. E a gente saiu de dentro do barracão daquela mulher para dormir, né? E nesse meio tempo, a luz, né, ou a energia elétrica não tinha voltado ainda. E eu com medo, né? Pensando, gente, eu vou dormir agora, não tem luz, não tem nada. E eu sentindo um pavor que eu não sabia explicar, aquele trem esquisito, mas não falei nada pra minha mãe não. E eu sei que
assim que a gente saiu da casa da mulher, o pessoal fazendo as rezas lá pra ver se o bicho saía, né? Vamos dizer assim. A gente adentrou o nosso barracão. E do nosso barracão pro barracão da casa da mulher não tinha mais do que 3 metros de espaço, não. Tinha um quintalzinho assim que não tinha mais do que 3 metros de espaço. E quando eu me lembro que eu saí na frente e naquela ânsia, né, de que a energia elétrica voltasse para ter luz, porque a gente tem um medo estranho da escuridão, principalmente criança, não suporta muito essa questão de ficar no escuro, né? A gente tem um medo natural da escuridão. Eu já fui correndo e fui tentar ligar a luz do barracão que ficava do lado de fora, né? Ou pelo menos numa varandinha que ficava assim, tinha uma lâmpada lá. E eu, naquele instinto, né, de querer que a luz voltasse, eu fui e apertei o botão do interruptor da lâmpada. E quando eu apertei o interruptor da lâmpada, ao invés da lâmpada acender, deu um barulho como se fosse uma campainha cigarra, né? Aquelas campainhas de casa bem escandalosa que praticamente ninguém gosta daquilo, mas no tempo antigo que se dispunha para ter de campainha, né? E eu acredito que de mais barato era aquilo ali. E deu aquele barulhão. Eu falei assim: ó mãe, olha aqui mãe, a campainha. Aí a mãe falou assim: uai. Aí eu até falei com a minha mãe assim, mas não sabia que tinha campainha aqui em casa não. Aí a mãe falou assim: mas aqui em casa não tem campainha não. Mas eu, tipo assim, falando isso, mas já sabendo que aquele interruptor era da lâmpada. E nesse momento o interruptor dele, ele deu um barulho, todo mundo ouviu como se fosse uma campainha cigarra. E a minha mãe, ela foi lá de novo e para testar, né, se realmente era uma campainha. E até estranho, porque não tinha energia elétrica no local que a gente estava lá, porque quando acontecia o fenômeno, a energia elétrica cortava, ninguém sabia fazer voltar. E a minha mãe testou várias vezes, nem a lâmpada acendeu e nem o barulho da tal da campainha cigarra voltou, né? Aí tudo bem, a gente entrou, eu lembro que a gente entrou para dentro de casa, né? Era meio na penumbra assim, não era escuridão total, porque a luz do poste da rua de cima iluminava lá dentro de casa um pouco e não ficava aquela escuridão total. E eu sentindo aquele medo. Aí eu não me lembro o que a gente fez, se a gente jantou, se a gente conversou, o que foi. E a gente foi dormir. E nessa época, como eu já era mais velho, né, e tínhamos eu e meu irmão, nessa época só éramos nós dois, a minha mãe me colocava para dormir num berço, né, que eu era pequeno ainda, cabia num berço ainda, né, mas já precisando de uma cama de solteiro. Mas o meu irmão, que era menor, dormia entre minha mãe e meu pai. E eu fiquei com muito medo na hora de dormir. E eu falei com a mãe assim: ô mãe, não apaga a luz não, porque eu tô com medo. Ah, meu filho, mas não tem nada aqui não, pra ficar tranquilo. Eu, mas seu pai, nós estamos aqui e tal, e eu não vou apagar a luz não. Tá bom, pode dormir. Aí o sono não vinha de jeito nenhum, e eu com o olho meio aberto, meio fechado. E a minha mãe tipo levantava para acender a luz, mas na hora que ela viu que eu tava com o olhão aberto, ela não acendia e voltava para a cama. Não apagava, né? Perdão, a minha mãe não apagava a luz e voltava para a cama. E até um momento em que e eu naquele medo, aquele pavor, aquele terror, que eu não entendi o que estava acontecendo, né? Por ser criança. Até um momento que a minha mãe, ela tipo aproveitou de um descuido meu, ou talvez ela viu meu olho fechado. E ela foi lá e apagou a lâmpada. Na hora que ela apagou a lâmpada, eu olhei pro teto do barracão, do quarto onde a gente estava, e eu vi uma cabeça como se fosse do tamanho do quarto inteira. Um trem enorme, de mais ou menos uns 2,5 metros por 2,5 metros. Um trem grande, muito grande mesmo. Descendo assim a toda velocidade do céu para me engolir, e veio com a boca aberta, né? E naquele momento que eu vi aquele negócio, eu não estava sonhando, eu não estava dormindo, eu tenho certeza que eu não estava dormindo. Eu senti aquele pavor dentro de mim crescer e eu soltei aquele grito: mãe! Mãe! E a minha mãe já estava, né, meio acordada, meio dormindo.
levantou doida. O que foi, galera? O que foi? O que foi? Mãe, tem um bicho aqui, tem um bicho aqui. Expliquei pra ela naquela época. Mãe, tem uma cabeça, mãe, muito grande. Veio com a boca aberta pra me comer aqui. Ia engolir tudo. E eu não entendendo o que tava acontecendo. A mãe falou, não, Claudete, você sonhou. Eu falei, não, eu tenho certeza, mãe, que eu não sonhei. Eu não tava dormindo, não. E eu tava com medo, muito medo, muito medo. E até que a minha mãe falou assim, olha, esse negócio é coisa de sua cabeça. Você não preocupa não, não vai acontecer de novo. E pode dormir que eu vou ficar aqui do seu lado. E eu, aquele medo, aquela coisa esquisita. Só que aquele medo ele foi dissipando, porque a minha mãe ela ficou perto de mim. Ali até eu dormir. E naquela época, né, a gente não tinha internet, a informação maior que a gente tinha era se a gente fosse a uma escola, uma biblioteca ou ver uma revista, né? E eu lembro até hoje da feição daquela criatura que eu vi no meio da escuridão do quarto, vindo em minha direção. E parecia como se fosse uma cabeça desses peixes que ficam bem no fundo do mar, onde o homem ele não consegue alcançar, né? Aqueles peixes abissais que tem uma aparência muito tenebrosa, muito pavorosa, lembrando, o pessoal às vezes até apelida eles de peixe demônio, peixe diabo, peixe não sei o que, por causa da aparência pavorosa que eles têm. E a aparência dessa cabeça, dessa coisa que veio descendo, da qual eu só vi a cabeça descendo, com a boca toda aberta, parecia que dava para engolir até o quarto inteiro, era semelhante a esse tipo de peixe que eu tô falando para vocês aqui. E depois daquele período, né, de conturbado que aconteceu com aquela mulher ali, a gente não mudou do barracão, tá? E a única coisa que eu me lembro é que com o passar do tempo, ou nos dias que aconteceram aquele caso de possessão, eles entraram em contato com um pastor evangélico. O pastor evangélico foi lá, né, expulsou aquele demônio no nome do Senhor Jesus Cristo e pregou o evangelho para aquela mulher. E aquela mulher aceitou a Cristo, né, se converteu, e foram ela e o marido dela para a igreja, né, para serem cristãos evangélicos. E logo depois, né, nesse mesmo período de tempo, né, um pouco depois, a gente acabou tendo que mudar de casa, porque quem mora de aluguel às vezes não tem muita escolha, né? Ou então a pessoa ela vai para uma casa, aí a mulher não se sente bem, ou tem um vizinho tal, ou tem uma situação tal, e a pessoa acaba não desgostando da casa, ou por motivo financeiro se muda, né? O que na época não era motivo financeiro, mas era talvez um motivo da minha mãe ter desgostado do local por causa desse fato que aconteceu lá. E a gente ter mudado de casa, a gente mudou para o mesmo bairro, porém um pouco mais distante. E nesse meio período de tempo, o meu pai ele acaba comprando uma cama de solteiro para mim. Ele acaba comprando uma cama de solteiro para mim. E nessa casa onde a gente foi morar não tinha só um quarto, mas tinha dois, né? Era o quarto do casal e um outro quarto mais do lado de fora da casa, né? E o que acontece? Meu pai colocou uma cama de solteiro lá e simplesmente virou pra mim e falou assim, ó, a partir de hoje você vai dormir no seu quarto, né? Eu já nessa época eu já tava mais ou menos com quase 7 anos. E eu fui ter a experiência de dormir sozinho no quarto, né? E eu não sei se uma coisa tem ligação com a outra, né? Não sei se uma coisa, um fato que eu vou contar aqui agora que aconteceu pouco depois, né, se tem alguma coisa a ver com essa visão, com essas possessões que aconteceram lá, né, com essa coisa que eu vi dentro do quarto. Eu sei que na parte da manhã, quando eu acordava, a luz do sol ela entrava pela janela e fazia uns raios assim, né? Naquela época as casas tinham um negócio de ser janela de tábua, e pelas gretas da tábua entravam uns raios de sol que iluminavam o quarto. Aí tudo bem, né? Nos primeiros dias eu acordava, normal, levantava e ia lá onde meu pai e minha mãe estavam, acordava eles, né? E normal, né? Só que com o passar dos dias, eu comecei a ter umas visões dentro desse quarto. Eu deitado, eu acordava, quando eu abria meus olhos assim, ó, do nada materializava como se fossem uns objetos voando, tá? Só que eu não via os objetos em si, não. Era como se fossem objetos, porém eu só via só o contorno deles. E as linhas que formavam esses objetos eram como se fossem raios de luz assim, tão brilhantes que chegava a ser branco, tá?
E eu via cruz voando, eu via lápide de cemitério, sepultura de cemitério voando dentro do quarto. Um monte de figura, letras e frases que hoje eu nem sei o que quer dizer, nem lembro mais o que era. E passava voando dentro do quarto, assim, bem devagarzinho, rodando, né, na minha frente, e ocupava o espaço do quarto todo, aquele monte de objeto delineado por linhas, né, o contorno deles delineado por linhas de luz, e rodava para lá e para cá, e eu não sabia o que era aquilo, né, e não senti medo, não senti terror, não senti pavor, não senti nada, eu simplesmente ficava curioso vendo aqueles negócios rodando dentro do quarto. Mas sabia que não era nada normal nem natural, porque ser humano nenhum fica vendo coisas rodando por ar fora, né? Só que com o passar dos dias, o negócio agravou, porque ao invés de eu via esses objetos, e quando eu olhava pro chão, eu via como se fossem pedaços de pessoas picadas pro chão afora, né? Mas eu não distinguia braço. Perdão, eu não distinguia nem mão, nem pé, nem cabeça. Eu sabia que tinha pedaços de carne pro chão fora do quarto, e que eram de pessoas, mas que não eram, que eu não conseguia distinguir de quem era, e nem se tinha cabeça, nem mão, nem pé. Mas eu via aquele negócio lá. E nesse período de tempo eu não senti medo, né? Esse último acontecimento que teve, eu acabei não sentindo medo, tá? Mas eu sabia que aquilo não era normal, né? Do nada, ver um monte de pedaço de carne pro chão fora, aqueles objetos ali, aqueles contornos de objetos girando no ar, sendo que na maior parte do dia eu não via aquilo, eu sabia que não era normal, tá? Aí eu não contei isso pra minha mãe, não contei pro meu pai, não contei pra ninguém. Depois de velho, é que eu fui falar pra minha mãe, pro meu pai, essas coisas que aconteceram, mas eu não me lembro, né? E não posso também estabelecer uma relação com o caso de possessão que aconteceu na outra casa em que eu morava, tá? Então, esse é o caso sobrenatural que eu tenho para contar para vocês, que aconteceu comigo, do qual, né, eu fui testemunha, né, ocular, e também vivenciei, tá? E eu espero que vocês gostem dessa história, e esse é o meu relato pro canal.